Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que esteja bem, e caso não esteja, que essa leitura possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 8º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 8. Passamos algumas horas de espera aborrecida, até às 11 horas, quando o julgamento deveria começar. Como o meu pai e o resto da família éramos obrigados a comparecer como testemunhas, acompanhei-os ao tribunal. Durante todo esse trágico escárnio de justiça, eu sofri um tormento infernal. Estava para ser decidido se o resultado da minha curiosidade e dos meus experimentos ilícitos seria a causa da morte de duas criaturas queridas. Primeiro, de uma criança sorridente, cheia de inocência e alegria, e depois de outra pessoa, muito mais terrivelmente assassinada, com todos os agravantes infames que tornavam o assassinato memorável de horror. Justine também era uma garota de méritos e possuía qualidades que prometiam tornar-lhe a vida feliz. Agora, porém, tudo deveria ser obliterado numa sepultura ignominiosa, sendo eu o causador. 1000 vezes eu teria me confessado culpado do crime atribuído a Justine, mas eu estava ausente quando o ato foi cometido, e tal declaração seria considerada como o delírio de um louco e não teria inocentado aquela que sofria por minha causa. Vestida de luto, Justina aparentava serenidade. Seu semblante sempre atraente tornou-se pela altivez de seus sentimentos estranhamente belo. Ela, no entanto, parecia confiar na própria inocência e não temia, embora fosse observada e execrada por milhares de pessoas. Toda a bondade que de outra maneira sua beleza poderia despertar foi ofuscada na mente dos espectadores pelo imaginário da atrocidade que ela teria cometido. Ela estava tranquila, mas essa tranquilidade evidentemente era forçada. E como seu estado confuso antes havia sido apresentado como prova de culpa, ela preparou a mente para externar coragem. Quando entrou na sala do tribunal, lançou um olhar ao redor e rapidamente descobriu onde estávamos sentados. Uma lágrima pareceu nublar seus olhos quando nos viu, mas logo ela se recuperou e um olhar comovente de afeição pareceu atestar sua absoluta inocência. O julgamento começou. Depois que o advogado contrário pronunciou a acusação, várias testemunhas foram chamadas. Muitos fatos estranhos combinados pesavam contra ela, o que poderia abalar qualquer pessoa sem tantas provas de sua inocência, como eu tinha. Ela esteve fora a noite inteira em que o assassinato foi cometido, e na manhã seguinte, uma mulher do mercado a viu não muito longe do local onde o corpo da criança assassinada foi encontrado mais tarde. A mulher perguntou-lhe o que fazia ali, mas ela se mostrou arredia e só respondeu de forma confusa e ininteligível. Chegou em casa perto das 8 horas, e quando alguém lhe perguntou onde passara a noite, ela respondeu que estava procurando a criança e queria saber insistentemente se alguma coisa fora ouvida a respeito do menino. Quando lhe mostraram o corpo, ela teve um violento ataque de histeria e ficou na cama por vários dias. Então, foi-lhe apresentado o camafeu que a criança encontrou em seu bolso, e quando Elizabeth, com voz hesitante, revelou que aquele era o mesmo objeto que colocara no pescoço do menino 1 hora antes dele se perder, um burburinho de horror e indignação tomou conta do tribunal. Justine foi chamada para fazer sua defesa. Conforme o julgamento prosseguia, seu semblante se alterava. Surpresa, horror e infortúnio se manifestavam fortemente. Às vezes, ela lutava com as lágrimas, mas quando foi instada a confessar sua culpa, juntou forças e falou num tom de voz audível, mas entrecortado. Deus sabe, ela disse, que eu sou inteiramente inocente, mas não pretendo que os meus protestos me absolvam. Repouso a minha inocência sobre a pura e simples explicação dos fatos apresentados contra mim. Espero que o caráter que sempre carreguei incline os meus juízes a uma interpretação favorável, quando alguma circunstância parecer duvidosa ou suspeita. Ela então contou que, com a permissão de Elizabeth, passou o entardecer daquele dia em que o assassinato foi cometido na casa de uma tia, em Chene, uma aldeia situada a cerca de 1 légua de Genebra. Ao voltar às 9 horas da noite,
encontrou um homem que lhe perguntou se tinha visto alguma criança perdida. Ficou alarmada com o relato e passou várias horas a procurá-la. Então os portões de Genebra foram fechados. Como era madrugada, foi obrigada a ficar várias horas num celeiro anexo a uma casa de campo, pois não queria incomodar os moradores, que a conheciam bem. Passou a maior parte da noite em vigília. Achou que tinha dormido alguns minutos pela manhã, mas passos a perturbaram e ela acordou. Ainda era madrugada quando deixou esse abrigo, para novamente procurar o menino. Se ela estava perto do local onde o corpo dele estava, foi sem ter conhecimento. O fato de ter ficado perplexa ou ser questionada pela mulher do mercado não seria surpreendente, já que tinha passado a noite inteira sem dormir e o destino do pobre William ainda era incerto. A respeito do camafeu, ela não saberia dar conta. Eu sei, continuou a infeliz vítima. Quão pesada e fatalmente essa circunstância vai contra mim, mas não posso explicá-la. E quando manifesto minha ignorância absoluta, é porque sou apenas levado a conjecturar a respeito das probabilidades do motivo pelo qual isso poderia ter sido colocado no meu bolso. Mas aqui também estou sendo questionada. Não acredito que tenha inimigo na Terra, e ninguém certamente seria tão perverso para me destruir gratuitamente. Foi o assassino que colocou ali? Não lhe dei nenhuma oportunidade para fazê-lo. Ou nesse caso, por que ele roubaria a joia para se livrar dela logo em seguida? Entrego a minha causa à justiça dos meus juízes, mas não vejo espaço para esperança. Peço permissão para que sejam examinadas algumas testemunhas a respeito do meu caráter, e se o depoimento delas não suplantar minha suposta culpa, devo ser condenada, embora empenhe a minha salvação na minha inocência. Várias testemunhas que a conheciam há muitos anos foram chamadas e falaram bem dela, mas o medo e o ódio pelo crime do qual a julgavam culpada deixava as pessoas inseguras, sem disposição para se envolver ainda mais. Elizabeth percebeu que até mesmo esse último recurso, as excelentes qualidades pessoais e a conduta irrepreensível, estavam prestes a escapar da acusada. Então, embora extremamente agitada, pediu permissão para se dirigir ao tribunal. Sou prima do infeliz assassinado, ela disse. Ou melhor, sou irmã dele, pois fui educada e passei a viver com os meus pais, bem antes dele nascer. Portanto, pode ser considerado indecente da minha parte me envolver nessa questão, mas quando vejo uma criatura amiga prestes a perecer pela covardia de pretensos colegas, desejo autorização para falar, para que eu possa dizer o que sei sobre o caráter dela. Conheço bem a acusada. Vivi na mesma casa com ela, numa primeira vez por 5 anos, em outra ocasião durante quase 2 anos. Por todo esse período, ela me pareceu a mais amável e benevolente criatura humana. Cuidou da senhora Frankenstein, minha tia, com a maior dedicação e carinho, e depois acompanhou sua própria mãe durante uma enfermidade desgastante, de uma maneira que despertava admiração de todos os que a conheciam. Depois voltou a viver na casa do meu tio, onde era amada por toda a família e estava calorosamente ligada à criança agora morta, com relação a qual agia como uma mãe muito afetuosa. Da minha parte, não hesito em dizer que, apesar de todas as provas produzidas contra ela, acredito e confio em sua perfeita inocência. Ela não tinha tentação para cometer tal ato. Quanto ao pingente sobre o qual se escora a prova principal, se ela o desejasse ardentemente, eu teria lhe dado de bom grado, de tanto que a estimo e valorizo. Um murmúrio de aprovação acompanhou o apelo simples e vigoroso de Elizabeth, mas essa manifestação era para aplaudir sua generosa intervenção, não era a favor da pobre Justine, sobre quem a indignação pública se voltou com renovada força, acusando-a da mais tenebrosa ingratidão. Ela mesma chorou enquanto Elizabeth falava, mas não replicou. Minha própria agitação e angústia foram extremas durante todo o julgamento. Eu acreditava na inocência dela. Eu sabia disso. Poderia o demônio, que eu não tinha a menor dúvida, tinha assassinado meu irmão, ainda em sua diversão infernal, traiçoeiramente ter levado inocentes à morte e à ignominia? Eu não consegui aguentar o horror da minha situação. Quando percebi que a voz do populacho e o semblante dos juízes já haviam condenado a minha infeliz vítima, saí correndo do tribunal, consumindo pela agonia.
O tormento da acusada não se equiparava ao meu. Ela era alimentada pela inocência, mas a garra do remorso dilacerava o meu peito e não largava sua presa. Passei a noite na mais abjeta lástima. De manhã fui ao tribunal. Meus lábios e minha garganta estavam ressecados. Não me atrevi a fazer a pergunta fatal, mas eu era conhecido, e o funcionário adivinhou a causa da minha visita. Os votos tinham sido contados, eram todos contrários, e Justine foi condenada. Não pretendo descrever o que senti. Eu já tinha experimentado sentimentos de horror. Esforcei-me para encontrar expressões adequadas, mas não existiam palavras para transmitir a ideia de desespero que eu sofria. A pessoa a quem me dirigi acrescentou que Justine já havia confessado sua culpa. Essa evidência, ele observou, nem era necessária em um caso tão flagrante. Estou contente por isso, pois de fato nenhum dos juízes gosta de condenar um criminoso sobre evidências circunstanciais, por mais decisivas que sejam. Era um entendimento estranho e inesperado. O que poderia significar? Teriam os meus olhos me enganado? Estaria eu tão louco quanto o mundo inteiro acreditaria se revelasse o objeto das minhas suspeitas? Apressei-me à volta para casa. Elizabeth, ansiosamente, exigiu o resultado. Minha prima, respondi, foi decidido da forma como você deve imaginar. Todo juiz prefere o sofrimento de 10 inocentes à fuga de um culpado, mas ela confessou. Esse foi um golpe terrível para a pobre Elizabeth, que confiava firmemente na inocência de Justine. Ai de mim, ela lamentou. Como poderei voltar a acreditar na bondade humana? Como Justine, a quem eu amava e estimava como minha irmã, poderia vestir esses sorrisos de inocência? Apenas para atrair? Seus olhos suaves pareciam incapazes de qualquer maldade ou astúcia, mas ela cometeu um assassinato. Logo em seguida, ouvimos dizer que a pobre vítima tinha manifestado o desejo de ver a minha prima. Meu pai desejou que ela não fosse, mas afirmou que deixava a decisão ao juízo e aos sentimentos da própria Elizabeth. Sim, disse ela, eu vou, embora Justine seja culpada. E você, Victor, me acompanhará. Não posso ir sozinha. A ideia dessa visita é um tormento para mim, mas não posso recusar. Entramos na câmara sombria da prisão e vimos Justine sentada no chão, coberto de palha, no canto oposto. Suas mãos estavam amarradas, a cabeça descansava nos joelhos. Ela se levantou ao nos ver entrar. Quando ficamos a sós, ela se atirou aos pés de Elizabeth, chorando amargamente. Minha prima também chorou. Oh, Justine, ela disse, por que você me roubou meu último consolo? Confiei na sua inocência, e embora eu fosse então muito infeliz, não era tão desgraçada como sou agora. Você também acredita que sou tão má assim? Também vai se juntar aos meus inimigos para me esmagar, para me condenar como assassina? A voz dela foi sufocada por soluços. Levante-se, minha pobre moça, disse Elizabeth. Por que se ajoelha se é inocente? Não sou sua inimiga. Acreditei que era inocente, apesar das provas, até saber que você tinha declarado sua culpa. Essa informação, você disse, é falsa. Então, querida Justine, tenho certeza de que nada pode abalar a minha confiança em você, nem por um momento, a não ser sua própria confissão. Confessei sim, mas confessei uma mentira, pensando que conseguiria a absolvição, mas agora essa falsidade pesa mais no meu coração do que todos os meus outros pecados. Ó Deus do céu, me perdoe. Desde que fui condenada, meu confessor me cercou, me intimou e me ameaçou, até que quase comecei a acreditar que era o monstro que ele afirmou que eu era. Ele me ameaçou com a excomunhão e o fogo do inferno em meus últimos momentos, se eu continuasse obstinada. Querida senhora, eu não tinha ninguém para me apoiar. Todos me viam como uma desgraça, condenada à ignominia e à perdição. O que eu poderia fazer? Num momento ruim, endossei uma mentira, e agora estou realmente infeliz. Ela parou chorando e continuou. Pensei horrorizada, minha doce senhora, que você acabaria acreditando que a sua Justine, a quem a sua abençoada tia tão altamente honrou e que você amava tanto, fosse uma criatura capaz de cometer um crime que ninguém, a não ser o próprio diabo, poderia ter perpetrado. Amado William,
querida criança abençoada, eu breve o verei novamente nos céus, onde todos seremos felizes. É isso que me consola, a caminho de sofrer a ignominia e a morte. Oh, Justine, perdoe-me por ter desconfiado de você por um momento. Foi porque você confessou, mas não chore, querida menina. Não tema. Vou proclamar, vou provar a sua inocência. Vou derreter o coração empedrado dos seus inimigos, com as lágrimas e orações. Você não morrerá. Não, nunca. Jamais sobreviverei a tão terrível desgraça. Justine balançou a cabeça tristemente. Não tenho medo de morrer, ela disse. Isso já passou. Deus levanta a minha fraqueza e me dá coragem para enfrentar o pior. Deixo um mundo triste e amargo, e se você se lembrar de mim e pensar em mim como uma pessoa condenada injustamente, vou enfrentar resignada o destino que me aguarda. Aprenda comigo, querida senhora, e se submeter pacientemente à vontade dos céus. Durante todo o tempo dessa conversa, eu fiquei recolhida a um canto da cela, onde podia esconder a tremenda angústia a que me assaltava. Que desespero! Quem ousaria falar assim? A pobre vítima que no dia seguinte iria ultrapassar a terrível fronteira entre a vida e a morte não sentia como eu uma agonia tão profunda e amarga. Rangi e apertei os dentes e deixei escapar um gemido que veio do recanto mais íntimo da minha alma. Justine se assustou quando viu quem era, aproximou-se de mim e disse: Caro senhor, é uma gentileza sua me visitar. O senhor, espero, não acredita que sou culpada. Não consegui responder. Não, Justine, disse Elizabeth. Ele está mais convencido da sua inocência do que eu. Mesmo quando soube que você tinha confessado, não deu crédito. Agradeço de verdade. Nesses últimos momentos, sinto a mais sincera gratidão por aqueles que pensam em mim com bondade. Quão doce é a afeição dos outros para uma desgraçada como eu. Isso elimina mais da metade do meu infortúnio. Sinto que posso morrer em paz, agora que minha inocência é reconhecida por você, querida senhora, e pelo seu primo. Assim, a pobre sofredora tenta confortar os outros e a si mesma. Ela realmente conquistou a resignação que desejava, mas eu, o verdadeiro assassino, sentia vivo dentro de mim o verme que nunca morre, o que não permitia nenhuma esperança ou consolo. Elizabeth também chorou e sentiu-se infeliz, pois também era dela a desgraça da inocência, mas como uma nuvem passageira que encobre um belo luar por algum tempo, mas não consegue manchar o seu brilho. A angústia e o desespero haviam penetrado no fundo do meu coração. Eu carregava dentro de mim um fogo do inferno que nada conseguiria extinguir. Ficamos várias horas com Justine e foi com grande dificuldade que Elizabeth se despediu. Gostaria de morrer com você, ela gritou. Não posso viver nesse mundo desgraçado. Justine assumiu um ar de alegria, enquanto reprimia com dificuldade suas lágrimas amargas. Ela abraçou Elizabeth e disse com voz embargada e cheia de emoção: Adeus, doce senhora, querida Elizabeth, minha amada e única amiga. Que essa seja a última desgraça que você sofra. Viva e seja feliz, e faça que os outros também o sejam. No dia seguinte, Justine morreu. A aflita eloquência de Elizabeth não conseguiu demover os juízes da confissão que eles estabeleceram sobre a criminalidade da santa sofredora. Meus apelos apaixonados e indignados também foram em vão para eles. Quando eu recebi as respostas frias e acompanhei o raciocínio duro e incessível desses homens, minha pretensa confissão morreu em meus lábios. Dessa maneira, eu me proclamaria como louco, mas não revogaria a sentença passada sobre a vítima miserável. Ela pereceu cadafalso como uma assassina. Dos tormentos de meu coração, voltei-me para contemplar o sofrimento calado e profundo da minha Elizabeth. Também era uma obra da minha autoria, bem como a aflição do meu pai e a desolação daquele lar, outrora tão venturoso. E tudo isso por conta das minhas mãos triplamente amaldiçoadas. Chorem, infelizes, mas essas não serão suas últimas lágrimas. Vocês novamente haverão de levantar o choro fúnebre, e o som das suas lamúrias será ouvido repetidas vezes. Frankenstein, a sua criança, o seu escudeiro, o seu irmão caçula, o amigo muito amado, aquele que gastaria até a última gota de sangue
de fluido vital por sua causa, e que não tem outro pensamento nem alegria a não ser se espelhar no exemplo do seu rosto querido, aquele que encheria o ar de bênçãos e passaria a vida servindo a você. Ele, esse mesmo alguém que lhe ordena que chore, que derrame lágrimas incontáveis, que seja feliz além das suas esperanças, se assim o destino inexorável for satisfeito. E se a destruição parar antes de a paz do túmulo triunfar sobre os seus tristes tormentos. Assim falou a minha alma profética, quando, dilacerado pelos remorsos, o horror e o desespero, vi aqueles que eu amava despejarem tristeza em vão nas sepulturas de William e Justine, as primeiras vítimas infelizes das minhas atividades sacrilégias. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.